Efésios 3, no versículo 14. E é engraçado que os louvores, e desde ontem a palavra do profeta Gustavo, está conectada com aquilo que Deus tinha me falado. E todo mundo que me conhece sabe o quanto eu gosto de pregar. Ontem eu falava com o amado Jerry lá de São Gonçalo, pastor de casais. Ainda não, né? Ainda não. Eu falava justamente isso para ele. Aí hoje pela manhã eu fiquei escondido no quarto, mas me acharam. Então nós vamos ministrar um pouco aqui sobre Cristo. Talvez vocês tenham ouvido falar bastante sobre Cristo, então vou ouvir mais um pouco. Em Efésios 3,14 diz assim: por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, fundamentados em amor, arraigados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, repita comigo, em união, em união, em união, com quem? Com todos os santos. A primeira característica é: Deus não faz obra individual, Deus é um Deus coletivo. A sua maturidade está ancorada naquilo que o teu irmão é. Se o seu irmão cai, você cai junto. Se o seu irmão se levanta, você se levanta junto. E aí vem o mais interessante: compreender. Repita comigo: compreender. Compreender. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Em outras traduções, desse amor. E assim entender o amor de Cristo, que excede todo entendimento, todo conhecimento, para que sejais preenchido de toda a plenitude de Deus. Amém? Amém. No primeiro momento esse versículo parece meio que solto, mas ele resume para a gente algo muito importante. Se você for perguntar a todo cristão, porque na maioria das vezes nós estamos falando de Jesus e não de Cristo, ele não vai saber te responder. Qualquer ateu, a primeira coisa que ele vai dizer é isso. E os cristãos vão falar de Jesus e de um Jesus que salva. Amém? Mas Cristo, Jesus, não morre na cruz para a salvação apenas. Porque você está falando do Deus Todo-Poderoso, que criou todo o universo. Ele tinha a necessidade de morrer para salvar alguém? Sim ou não? Não. Então é muito mais do que isso. E eu quero falar algumas coisas nesta manhã para pessoas que vieram buscar o entendimento maior. E tudo que Deus cria em um plano celestial e um plano terrestre.
Vocês já vão entender isso. Quem aqui já estudou matemática? Quem aqui já estudou matemática? Quem gostava de estudar função? Fazia aqueles gráficos lá bonitos. Alguém lembra disso? Como que eram aqueles gráficos? Eles chamavam de eixo das coordenadas. Lembram disso? Eixo X, eixo Y. No início, que era um plano. E tinha o eixo Z, que era um plano tridimensional. Guardem isso. X, Y e Z. Vou desenhar para vocês e vocês tentam visualizar. Aqui eu tenho X. Aqui eu vou ter o Y. E assim eu vou ter o Z. Amém? Quem lembra aí, está mais fresco na memória, é só desenhar X, Y e Z. Se você parar para analisar a palavra em Efésios, vai nos dizer que em unidade, o corpo, aqui não está dizendo qual é a sua igreja, qual é o título da sua igreja, está dizendo corpo. Deus não enxerga da nossa forma. E é isso que eu queria trazer primeiramente para os amados. Quando nós tentamos entender a Bíblia não foi escrita de Deus para os homens. A Bíblia foi escrita de Deus para Deus. Porque por Ele, para Ele, são, e por meio dele são. Então a Bíblia foi feita para quem? Por quem? Por meio de quem? Então só quem pode entender a Bíblia. Por isso que quem não tem o Espírito não entende a palavra revelada. Por quê? O Espírito, ele te reconecta à sua imagem original. Isso é um ponto importantíssimo. A segunda coisa é: Deus, Ele é um Deus diferente de todos os outros deuses. Porque Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso significa o quê? Que em Deus tem X, Y e Z. Você é corpo, alma e espírito. X, Y e Z. Quando Deus cria o homem e coloca ele no jardim, Deus faz o homem a sua imagem e aí tem uma questão mais importante. O que nós tínhamos no Éden? Quantos anos Adão viveu até cair? A Bíblia não menciona isso. Porque o tempo começa a existir quando o homem cai. Até a queda de Adão, ele era eterno. Estão conseguindo entender? E aí vem nos dizer que o amor de Deus, para ser compreendido, ele precisa de largura, comprimento, altura e profundidade. Mas se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, aonde está a profundidade de Deus? Depois eu vou mudar essa palavra. Mas agora nós vamos chamar de profundidade de Deus. Ontem o profeta Gustavo
ele falava sobre pessoas superficiais. Vocês lembram disso? O homem com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo só pode ser superficial, porque a profundidade é Cristo. Quando ele morre na cruz, era muito mais do que salvar. Quando Adão cai, ele perde a profundidade em Deus e começa a viver na superficialidade. Nós estamos num século que novamente o superficial voltou à tona. Nós hoje estamos vivendo o período da Grécia. Em outra oportunidade, vamos aprofundar nisto. O que é o período da Grécia? Um período mental. Se você pega um jovem hoje, a primeira coisa que você fala para ele, ele vai querer que você prove. As pessoas perderam a profundidade que está em Cristo e na fé. Por isso não adianta falar apenas de Jesus, porque essas pessoas nunca vão ter profundidade. E aí entra tudo aquilo que eu quero trazer. Quantos anos tem Deus? Quantos anos tem Deus? Alguém saberia responder? Os louvores já nos ensinaram. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Amém? E o que significa isso? A primeira coisa que nós vemos aqui, que em Cristo nós vamos compreender. Então significa que eu e você não temos compreensão daquilo que somos, sem o Pai, sem o Filho, sem o Espírito Santo e sem Cristo. Mas o que significa isso? Eu não estou entendendo. Significa que Deus, a mente de Deus pensa diferente da forma humana depois que caiu. E você nunca pode esquecer isso. Deus, Ele não tem filtro. Vocês conseguem entender isso? Eu vou traduzir para vocês. Significa que quando Deus fala, o que Ele fala contém o passado, o presente e o futuro. Tudo que Deus é eterno. Tudo que Deus pensa é eterno. Me prova isso. Por isso que os seres que estão diante dele adoram com sons de eternidade. Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Por quê? Não há nada que nós possamos falar para Deus diferente de santo, que seja eterno. Santidade é um atributo de eternidade. E aí nós entramos dentro da mente do Pai. Por isso que algumas pessoas dizem: Elias já veio. As 70 semanas de Daniel se cumpriu em Hitler. Nós estamos na grande tribulação. Deus, na sua palavra, sempre irá se cumprir, porque a palavra contém o passado muito distante, em matemático menos infinito, o presente e
um futuro muito distante, que em matemática significa o mais infinito. Existem dois tipos possíveis de revelação para a gente. E é aí que a igreja tem que saber qual é a revelação que Deus quer trazer. Como Deus é um Deus eterno, tudo que Deus faz, e tudo que Deus fez, e tudo que Deus fará, é revelação. E o que significa isso? Significa que eu posso ter uma revelação vinda dos céus, porque eu sou tridimensional, X, Y e Z. Esse plano que corta da terra até os céus. Mas eu também posso ter uma revelação horizontal. Se você pegar todas as religiões, ela tem um pedaço do cristianismo. Todas as religiões têm um pedaço do cristianismo. Por quê? A revelação, ela vem para todos. E existem muitas pessoas que amam revelação. Aquela irmã que revela a alma e a pessoa corre. Eu não estou descaracterizando isso, eu creio. Mas a sua vida não pode estar baseada em revelação. Da mesma forma que o profeta Gustavo pregou ontem. Se não tiver ordem, você será superficial. A revelação por si só não traz transformação. Certa vez estava o apóstolo Pedro, e Jesus pergunta a todos os discípulos: que dizem os homens que eu sou? E o que o apóstolo Pedro diz? Ninguém tinha resposta, mas ele diz: tu és o Cristo. Naquele exato momento, Jesus fala para ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E logo em seguida, o mesmo Jesus, quando Pedro impede ele de ir para a cruz, chama Pedro de quê? Afasta-te de mim, Satanás. A revelação, ela nos revela algo em nós, uma desconexão. Só tem revelação porque eu e você estamos desconectados. Porque o que é a revelação? Quando um profeta, um homem de Deus, desce e traz uma palavra para você. O que é aquilo? Nada mais é do que já está escrito a seu respeito, no seu livro. O salmista já dizia isso: todos os meus dias foram contados no meu livro. O que o profeta faz? Nada mais do que acessar o seu livro e trazer para a terra. Então, melhor do que a revelação é ter o entendimento e o conhecimento e a compreensão e começar a corresponder com aquilo que está no seu livro. Vocês estão entendendo? Eu nem comecei a pregar, estou introduzindo. Então lembre-se disso. Todas as vezes que Deus se apresenta através de alguém para te revelar algo, é porque você já saiu do caminho. Se você está conectado nele, você come da boca de Deus. Por isso tem profetas, tem pastores, tem mestres, tem evangelistas. Por quê? Ao tempo todo, nós, o corpo, nos desconectamos. E quando o homem cai, o homem perdeu a sua capacidade de vincular as coisas. Todas as matérias nas universidades são criadas de forma compartilhadas, de forma divididas. Não existe nenhum
cientista que pense de forma total. Você vai ver, tem grandes áreas, pequenas áreas e tem os caras especialistas. E aí nós, da igreja, começamos a criar os gurus espirituais. Aquele ali eu vou se eu tiver esse problema, aquele ali eu vou se tiver esse problema, aquele ali eu vou se tiver isso. Mas nós estamos em Cristo. E a Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. Aleluia. O que Cristo fez foi pegar desde a eternidade passada até a eternidade presente, até a eternidade futura, e trazer e convergir tudo dentro dele. O que Cristo fez e faz é que eu e você agora não vamos mais pensar com o sofisma da Grécia, mas com pensamento de reino, de governo e de eternidade. Glória a Deus. A Bíblia não é filosofia vã, mas é poder de Deus. Amém. Quando eu e você entramos nisso, o que é que significa? Quando o homem cai, Deus imediatamente é obrigado a seguir o cronos do homem. Tudo que Deus faz agora passa a ser vinculado ao tempo humano. Não por vontade de Deus, mas pela queda humana. Mas em Cristo, Ele pega o Kairos, o Cronos, o Grafos e todos os tempos existentes e transformam na vontade de Deus. Aleluia. E aí vem algo. Para que ele morre? Para você começar a ser eterno de novo. A minha vida está toda ruim, não dá nada certo, mas eu vou acessar o meu livro e lá na frente eu sei que tem vitória chegando, eu sei que tem glória vindo, eu sei, por isso que a Bíblia diz: Cristo em nós, esperança da glória. Que glória! Se eu sou eterno, significa que tudo que eu começo a fazer, ele começa a repercutir para a eternidade futura e a eternidade passada. Quando você começa a entender isso, você para de ter mente miserável e oferta. Por quê? A sua oferta, ela clama para os que virão e para os que já foram. Para os que virão, como oferta de transformação, e para os que passaram, como oferta de confirmação.